Estamos quase em condições de começar. Bom, penso que estamos em condições de retomar a nossa sessão. Para quem cá esteve na hora anterior, foram evidentemente levantadas aqui questões da máxima relevância sobre a missão e a organização do Ministério Público, a sua missão constitucional. Das duas intervenções, as perplexidades aqui deixadas pelo Dr. Luís Fábrica são muito estimulantes para o debate que se vai a seguir, e também tudo o que o Dr. António Filipe nos deixou, nomeadamente sobre perdoem-me a expressão, do meu ponto de vista, um velho aborto legislativo que é a lei das prioridades, porque não corresponde a qualquer realidade organizativa que torne eficaz a lei, do meu ponto de vista, para além das questões que foram aqui levantadas. Ou seja, o poder político legislou, mas na realidade da organização judiciária e na investigação daquele tipo de crimes que são bienalmente escolhidos, praticamente muito pouca coisa mudou em função daquela lei. Os estímulos e os impulsos foram sempre determinados por outro tipo de fatores, portanto, é uma coisa que criou mais problemas do que soluções, não trouxe realmente soluções. Mas eu, enfim, para não vos maçar muito, ia, antes de devolver a palavra a uma ronda de perguntas, ia, sobretudo, pedir a quem esteve aqui com muita atenção e com muito empenho em algumas das questões, a ouvir algumas das questões que aqui estiveram a ser abordadas, para, enfim, vão-me desculpar, é um pequeno truque. Vou pedir ao Dr. António Coloni, que esteve com muita atenção e muito empenho, e ouviu com muita atenção as intervenções anteriores, que nos lance aqui, do seu ponto de vista, uma ou duas provocações para retomar, perdoe-me que esta gripe está a dar cabo de mim, que nos lance uma ou duas provocações para relançar, digamos, os temas de debate. Muito obrigado. Eu não vou lançar provocações, mas vou acrescentar à questão da autonomia um elemento novo, que é um elemento de direito europeu, que é importante começar a ser discutido. De acordo com a mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, não estou a falar do Tribunal de Estrasburgo, dos Direitos Humanos, é já do Tribunal de Justiça da União Europeia, o conceito de autoridade judiciária, e por isso é muito importante, porque nós discutimos aqui o princípio da autonomia, fundamentalmente, quer queiramos, quer não, em função do papel que no processo penal tem o Ministério Público. E, portanto, o conceito de autoridade judiciária, de acordo com esses acórdãos mais recentes, é um conceito que já não está no domínio dos Estados. É um conceito considerado um conceito de direito europeu, que tem fundamento quer na Carta, quer na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e que significa uma autoridade independente do Poder Executivo. Isto tem efeitos práticos claros, por exemplo, na questão dos mandatos de extensão europeu, mas terá, por extensão, muito rapidamente, efeitos práticos, por exemplo, na decisão europeia de investigação. A questão foi colocada a propósito de uma autoridade soi-disant judiciária, assim designada por um Estado, mas que no fundo era uma polícia, e que tinha emitido um mandato de detenção europeu, que outro Estado se recusou a cumprir, dizendo que aquele mandato de detenção europeu não tinha sido emitido por uma ordem, por uma autoridade judiciária. E então veio o Tribunal dizer, isto é importante para a discussão do princípio da autonomia do Ministério Público, que a autoridade judiciária é um conceito europeu, de direito europeu, não está no domínio dos Estados, classificarem ou não uma autoridade de judiciário ou não, e só pode significar uma coisa, que é uma autoridade independente do Poder Executivo. Isto vai colocar, é absolutamente revolucionário em termos de doutrina e jurisprudência, e vai colocar em crise um conjunto de estatutos de Ministérios Públicos Europeus que, efetivamente, não se enquadram neste conceito. Portanto, quando estamos a discutir aqui o problema da autonomia do Ministério Público,
e ainda consideramos isto como um privilégio, um apanágio, uma particularidade, uma peculiaridade do sistema português, herdado da Revolução, e que, portanto, se calhar até é bom pensarmos em harmonizar isto com outros sistemas, porque o risco da discussão em termos das características únicas do sistema português é ser interpretado exatamente ao contrário. É dizer, esse é o único, então vamos harmonizá-lo pelos sistemas, pela maioria dos outros sistemas. Ora, a jurisprudência do Tribunal de Justiça vai dizer, não, se querem ter essas competências em termos processuais e se querem ter ministérios públicos com competências de investigação, de direção de investigação, como resulta do nosso Código de Processo Penal, e resulta também, ao contrário do que muita gente diz, mesmo na televisão, de um conjunto de códigos de processo penal existentes na Europa, nos mais modernos, no alemão, no italiano, no holandês. Portanto, aí o modelo não é exclusivo nosso no processo penal, mas o que a jurisprudência vem dizendo é essas funções, designadamente aquelas que têm a ver com a imposição de medidas detentivas de liberdade, etc., e outras medidas que são atentórias das liberdades, por exemplo, apreensões de bens, ordenar buscas, etc., só podem ser feitas por uma autoridade judiciária no conceito que o direito europeu lhe dá, que é uma autoridade independente do Poder Executivo. E, portanto, isto muda completamente o panorama da discussão em torno da autonomia do Ministério Público português e dos outros Ministérios Públicos de outros países que, efetivamente, muitos deles têm um grau de autonomia, muito, tirando o italiano, muito reduzido ou muito matizado. Este era um aspecto que eu gostaria de introduzir. Quanto à questão que disse o Dr. António Filipe sobre a revisão constitucional que criou aquele impasse entre o princípio da legalidade e lei da política criminal, o meu entendimento é que aquele impasse não foi por acaso, foi voluntário, entre dois entendimentos do que devia ser o sistema e era necessário fazer um acordo de revisão constitucional à altura e encontrou-se uma fórmula que se dizia com um lado o que se dizia pelo outro. E, portanto, enfim, é isso mesmo. A conclusão que o Dr. António Filipe tirou muitíssimo bem, mas dá a ideia que foi feito não por acaso, mas de propósito. Não queria dizer mais nada. Obrigado, doutor. Eu penso que o Dr. Rui Cardoso está aqui... não, está ali. Ok. Exatamente. Bom, as questões colocadas, bom dia, antes de mais. Muito obrigado pelas comunicações. Foram, de facto, motivos para nos pôr a refletir sobre aspectos candentes, enfim, ou de alguma fronteira com aquilo que tem sido também a reflexão sobre questões como a autonomia e a independência. A questão da independência, se eu estou a ver bem, no que diz respeito ao Procurador-Geral da República, centra-se muito num conjunto de garantias que permitem ou que, enfim, impedem interferências do poder político. E a questão do mandato, é aí que eu quero centrar a minha intervenção, e a duração do mandato é um aspecto que não é de sumenos. Nós temos hoje, no nosso sistema, sobretudo por via constitucional, um Ministério Público autónomo, com independência externa, isto que se afirma ad nauseam, sem às vezes pesquisar o próprio texto ou o aviso acertado de ler os artigos até ao fim, mas o nosso Procurador-Geral da República, naquilo que é a sua configuração, é, digamos assim, os pés de barro deste sistema ou deste modelo de Ministério Público como exemplo. Porque tem digamos assim, um mandato politicamente frágil, não tanto pela questão da nomeação política, porque a questão da legitimidade joga-se aí, mas mais pela questão da exoneração. E hoje temos modelos, como o Dr. Colunino também referiu, e há hoje um que temos que ter em conta, verdadeiramente, em conta e com seriedade, vale em seriedade pela questão do exemplo que pode vir a representar, porque é uma síntese de um conjunto de princípios e de parâmetros mínimos de independência e de garantia dessa independência, que tem a ver com o regulamento recentemente publicado da Procuradoria Europeia, e que tem sobre o mandato ideias claras que traduzem esses parâmetros já discutidos, enfim, já consolidados naquilo que são documentos de referência do Conselho da Europa e da Comissão de Veneza, por exemplo. O mandato deve ser único, relativamente longo, para não coincidir com a duração ou com o mandato político de outras instituições, e não deve ser renovável.
Isto confere ao mandato de um Procurador Europeu um caráter político vincadamente forte, no meu ponto de vista. Ou seja, muito do que está aqui a discutir, até na comunicação social, ou que tem discutido e temos visto, quanto à questão da renovabilidade do mandato do Procurador da República, no meu ponto de vista, é à luz deste tipo de instrumentos internacionais que inspiraram, por exemplo, este regulamento da Procuradoria Europeia, adverso àquilo que nós queremos instituir, e que o doutor Cunha disse muito bem naquilo que tem sido a interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia. Já o Tribunal de Justiça da União Europeia fala na questão da independência como uma das características determinantes do conceito de autoridade judiciária, e tem censurado vários países que para nós são uma referência, não como Ministério Público, mas enfim, como democracias como a França. Não são autoridades judiciárias, o Ministério Público não o é, exatamente por esse cunho político. Mas nós temos no nosso sistema, e daí que a leitura que eu às vezes proponho e digo, bom, a leitura que devemos fazer da Constituição deve ser feita à luz destes parâmetros, que são constitucionais no sentido em que estão presentes num conjunto de instrumentos europeus, designadamente do Conselho da Europa, que efetivamente dão suporte a uma ideia e a uma garantia forte de mandato político. Porquê? Ainda que a prática não tenha consentido grandes divergências no modelo de autonomia e de independência, o que é facto é que o modelo constitucional não impede que venha a ocorrer. Nós podemos ter um Presidente da República um dia que não seja propriamente prudente e equilibrado e que possa ameaçar ou efetivamente exonerar, como já vimos simbolicamente relativamente a uma ministra, um Procurador-Geral da República. E a questão da exoneração é, de facto, aqui o aspecto mais fragilizador do Ministério Público. E é fragilizador, digamos assim, no grande pilar de sustentação, que é enfim, estamos aqui a fazer a simbólica contrária, que é a cúpula do Ministério Público. Portanto, este aspecto, julgo que também é um aspecto bastante importante de reflexão, no sentido em que a interpretação que possamos fazer da norma constitucional, embora não esteja lá, não é renovável. A questão da exoneração é, de facto, o aspecto mais fragilizador, mas deve ser no sentido de fazer um caminho interpretativo, numa postura de revisão constitucional, de mandato único. Porque, quero terminar com isto, neste sistema, aquilo que um Procurador-Geral deve dizer ao poder político que o nomeia é: eu tenho o dever de ingratidão. Eu vou para o cargo, ele pode ser renovável, pode ter a fragilidade da exoneração antes dos 6 anos, e de facto esta interpretação, julgo que em termos de consequências ou de ponderação das consequências ainda é capaz de ser mais perigoso do que aquele que eventualmente tem sido feito quanto só à possibilidade da renovação. Este dever de ingratidão, julgo que é o fundamental que deve ser dito num sistema onde não há uma garantia de independência, sobretudo em relação à interferência provável, possível, não desejável do poder político. Obrigado. Obrigado, doutor. Dr. Rui Cardoso, penso que terá alguma questão a colocar. Muito obrigado, bom dia. O Dr. António Filipe, ao trazer aqui os problemas da Lei de Política Criminal e a sua origem na revisão constitucional de 1997 e para aquilo que pode servir a Lei de Política Criminal, nomeadamente a tentação ou não de responsabilização do Procurador-Geral da República no Parlamento por aquilo que, em boa parte, por vezes, dele não depende. E falo, naturalmente, da dupla dependência dos órgãos de polícia criminal. Dependência funcional para com o Ministério Público, para com o titular do processo e as demais dependências orgânicas, disciplinares, financeiras para com o Poder Executivo. E nós hoje continuamos com esse problema, que se nota mais nos processos do que noutros, mas, efetivamente, o Ministério Público ou tem capacidade de assumir diretamente toda a investigação criminal e apenas o pode fazer em casos limitados, ou então fica dependente de instituições que dele não dependem verdadeiramente. E não controla minimamente, não controla as prioridades. Aquilo que o legislador no Parlamento pode definir como prioritário e que o Ministério Público, naturalmente, depois da diretiva aprovada atualmente pela Procuradora-Geral da República, não tem meios de controlar. Nós continuamos hoje sem verdadeira direção funcional dos OPCs. O sindicato, não há muitos anos, conseguiu, com o acordo, e isso é significativo,
da Associação dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, apresentar uma proposta que permitiria inverter este Estado. Tornaria verdadeiramente conforme aos princípios constitucionais o sistema de investigação criminal. Rapidamente foi forçado ao esquecimento. A proposta, penso eu, continua presente e continua ativa. Quem a teme? É a questão. Obrigado. Antes de passar a uma nova ronda de intervenções, eu devolvia já a palavra à mesa, porque de facto foram levantadas aqui um conjunto de questões muito importantes que merecem uma resposta rápida, digamos assim. Desta vez o Dr. António Filipe. O Dr. António Filipe podia começar por si. Posso? Talvez começando de trás para do fim para o princípio, eu também considero que era desejável uma maior proximidade entre o Ministério Público e a PJ, ou seja, que a dependência funcional, que é no âmbito processual, que tivesse mais intensidade. E lembro bem, essa proposta que foi feita, aliás, num momento de grave crise da Polícia Judiciária, de grande turbulência interna, designadamente em torno de uma manifesta exiguidade de recursos, enfim, que na altura, enfim, foi muito batida, e portanto a questão que coloca é uma questão pertinente e de facto era desejável que o Ministério Público tivesse um poder mais intenso de direção funcional da Polícia Judiciária do que tem hoje. E, portanto, compreendo perfeitamente a sua preocupação, creio que ela é justa. O problema, voltando agora à questão da Lei Quadro da Política Criminal, a revisão de 1997 foi rica em situações dessas, ou seja, o acordo de revisão constitucional é um acordo com muitos desacordos que foram expressos no texto constitucional, não é? Desde o célebre acordo para a revisão da lei eleitoral, que nunca se fez, porque tem lá tudo e o seu contrário, e do meu ponto de vista também que não se fez, porque fazer-se não seria positiva do meu ponto de vista, mas aqui também, não é? Há pouco estava aqui o Dr. Colina a falar comigo sobre isto, aqui foi uma espécie, o artigo 219 ficou uma espécie de matos nulo, porque afirma o princípio da legalidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de definição de prioridades, não é? O que, de facto, cria o tal chá de malvas de que escreveu o professor Costa Andrade. Agora, o meu ponto é outro. O meu ponto é que nada na redação do artigo 219 pressupõe a existência necessária da lei quadro, não é? Porque creio que é possível dizer e afirmar no texto constitucional que a definição da política criminal é uma competência dos órgãos de soberania, não é? E há uma margem daquilo que possamos entender por definição da política criminal, que decorre, aliás, das competências próprias e designadamente de competências reservadas do Parlamento na definição de questões essenciais relativas àquilo que é a política criminal do Estado português. Não implica necessariamente a existência de uma lei quadro e de uma definição bienal de prioridades e que o Procurador-Geral da República vá à Assembleia da República dizer como é que deu execução a tais prioridades e, muito menos ainda, que se possa considerar que há uma inconstitucionalidade por omissão, não havendo essa tal lei quadro da definição das prioridades, e menos ainda que se possa dizer que a Constituição autoriza que essa lei seja uma lei de valor forçado. Isso, de facto, não está escrito em lado nenhum. E, portanto, o meu ponto é que o artigo 219 teve uma leitura abusiva pelo legislador ordinário. E, portanto, de facto, vai para além... Permite só uma introdução. Eu reforço que havia uma técnica de política criminal que o Parlamento usava frequentes vezes, que eram as leis de amnistia e perdão. São técnicas de política criminal que durante anos, a seguir ao 25 de Abril, o Parlamento usava quando aprovava leis de amnistia e perdão de penas. Portanto, nada melhor do que... Não precisava de leis de política criminal, aplicava. Que, aliás, há muitos anos não existe, na medida em que passou a haver uma rejeição
da opinião pública relativamente à possibilidade da lei da amnistia, porque havia aqui uma certa, como é que se diz, ou seja, se perguntares às pessoas se acham que, por exemplo, veio cá o Papa por ocasião de não sei o quê, do centenário de qualquer coisa, se não era justo haver uma amnistia, uma medida de clemência, e toda a gente diz que sim. Mas depois, quando começa a aparecer, aquele tipo cometeu um crime há não sei quantos anos e agora é solto pela amnistia. Bom, então aí muda tudo de figura e as mesmas pessoas que achavam muito bem uma amnistia em abstrato, quando a veem aplicada em concreto, altipar ao baile e, portanto, aí já não há amnistia nenhuma. E, portanto, desde há vários anos, para aí, sei lá, talvez há mais de 20 anos, não haja uma lei de amnistia, apesar do Parlamento todos os anos receber insistentes pedidos da parte, sobretudo, de reclusos, que em grande número pedem encarecidamente ao Parlamento que aprove uma amnistia, mas esta é daquelas leis que ou há unanimidade ou não há. E, portanto, e não havendo unanimidade, não há amnistia, e isso tem acontecido. Ok, obrigado, doutor. Professor Luís Fábio. Só algumas recordações breves de que, nomeadamente, como sempre, acho que a frase é do Churchill, a democracia ao pé dos sistemas com a exceção dos outros, o que significa que vamos ter sempre de assumir que a democracia é um regime com defeitos. E nós temos aqui um problema que é como conciliar o princípio de que todo o poder vem do povo com o princípio da legalidade e com a possibilidade da legalidade de estar sujeita a aplicações menos adequadas, apesar de, na verdade, as pessoas que o fazem ter alguma legitimidade democrática, ou até toda. E não é fácil encontrarmos um sistema perfeito. Eu estou completamente de acordo que, sentando-nos naquilo que nos trouxe esta sala, o ponto fraco do sistema é realmente o Procurador-Geral da República. Se eu fosse um político corrupto e estivesse a pensar como é que haveria de resolver os meus problemas, eu diria, é muito mais fácil apostar no elemento humano do procurador do que apostar no regime, na alteração do regime, que ainda por cima tem fundamentos legais e fundamentos constitucionais, perdão. E, portanto, de facto, o elo fraco, o elo mais disponível a uma utilização suez dos mecanismos institucionais é, de facto, o Procurador-Geral da República. O que significa que, de facto, estou completamente de acordo, o regime do mandato tem de ser um regime particularmente bem pensado. Agora, não há soluções perfeitas em democracia e, portanto, temos de nos guardar um pouco de imaginar soluções tão cheias de sínteses suspensórios que, na prática, acabam por redundar em resultados diferentes daqueles, e até piores, do que a situação atual nos traz. Isto para dizer que eu acho que o modelo atual, não sendo perfeito, eu teria alguma prudência em tocar nele. Vamos lá ver. Claro que estamos todos de acordo que é um sistema que está aberto, como todos os outros, à corrupção humana e, portanto, ainda o nosso sistema, infelizmente, ao longo destes anos todos, foi revelando um peso excessivo dos partidos no aparelho de Estado, uma sociedade cívica débil, uma opinião pública que não sai dos separados do Facebook, etc. E, portanto, é evidente que há aqui muitos riscos e que eles podem projetar na condução da política criminal e na atuação do Ministério Público. Agora, não há modelos perfeitos. Não sei até que ponto é que o principal problema com que nos defrontamos atualmente seja o facto do sistema, do mandato ser o único ou não. Repare-se, não estou a dizer que não tenha razão naquilo que diz, mas eu digo, não é uma coisa que me preocupe muito, porque vamos lá ver. 6 anos depois, o Presidente da República poderá não ser o mesmo. 6 anos depois, o Governo poderá não ser o mesmo. E, portanto, 6 anos é um período de tempo razoavelmente considerável e, portanto, para estabelecer aqui algumas cintos de segurança. Podemos substituir o Governo pela Assembleia da República? Poderíamos, eventualmente. Aí teríamos os 2 pilares de legitimidade democrática, os 2 órgãos com legitimidade democrática direta, a Assembleia e o Presidente da República, a participarem na designação do Procurador-Geral da República. Mas a experiência de barganha na Assembleia da República entre os diversos partidos
em torno da distribuição dos lugares no aparelho de Estado não é uma coisa que também seja particularmente emocionante. E, portanto, tudo ponderado, eu diria que o sistema não é perfeito, mas tenho alguma hesitação de que consigamos melhorá-lo muito. E isto traz-me ao meu último ponto, que é o seguinte. Durante muito tempo, já Platão na República se interrogava sobre se será melhor um governo de grandes homens ou um governo de boas leis. E ele concluía que o melhor era um governo de homens e não um governo de leis, por razões que não vale a pena aqui aprofundar, e depois, na época liberal, isso foi completamente invertido, entendeu-se que o melhor é um governo de leis e não um governo de homens. Eu diria que o que a experiência nos ensina é que os homens, ou as mulheres, são insubstituíveis e, portanto, não tenhamos ilusões. Podemos desenhar o sistema mais aperfeiçoado no papel, mas vamos, em última análise, ficar sempre dependente de um homem e de uma mulher de carne e osso, da sua honestidade, da sua verticalidade e da sua integridade. Isto é ineliminável, faz parte da tragédia da condição humana. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas, não é que tenha oposição, tenho dúvidas de que se consigamos chegar a um regime perfeito. E eu diria que este regime, em que temos uma articulação entre dois órgãos que têm de estar os dois de acordo para iniciar e terminar o mandato. E depois temos o elemento humano, que é fundamental. Se nós conseguíssemos manter esta circunstância por mais tempo, eu diria que, se calhar, if it ain't broken, don't fix it. Portanto, se não está avariado, não o componhamos. Se calhar é necessário esperarmos mais tempo, e com isto termino, se calhar é necessário esperarmos mais tempo até perceber se o sistema é ou não adequado. Não sei. Obrigado, professor. O elemento humano, neste cargo em particular, de facto, é, do meu ponto de vista, uma questão fundamental. Aliás, a percepção pública que é muito determina este debate, não necessariamente dentro da magistratura do Ministério Público, mas em termos gerais, tem a ver com a percepção de que houve um elemento humano que marcou um período histórico em que as coisas correram mal, e depois há um período a seguir em que o elemento humano foi determinante para que as coisas corressem bem. É um pouco o pano de fundo, em parte, desta discussão, que vai muito ao encontro do que o professor acabou aqui de dizer, do meu ponto de vista. Bom, mas o que interessa é devolver também outra vez a palavra à Assembleia, e, portanto, eu pergunto se alguém se inscreve mais para intervenções sobre este tema. Temos já ali uma inscrição. Bom dia, meu nome é Alexandra Xixer das Neves, sou Procuradora da República, e gostaria de dizer o seguinte: desde logo concordo com a visão do Sr. Professor Doutor relativamente ao princípio da inalienabilidade que está consagrada na Constituição e às críticas que eu ouvi à lei orgânica do sistema judiciário. Eu acrescentaria apenas, e perguntaria também, o seguinte: este normativo, na prática, ataca desde logo os direitos dos próprios magistrados, enquanto trabalhadores e enquanto pessoas, porque nem sequer exige ou permite que se lhes seja pedido o consentimento para serem movimentados, reafetados, o que significa na prática que têm menos direitos enquanto trabalhadores e enquanto seres humanos do que o comum do cidadão. Se formos à Lei Geral do Trabalho, nós vamos verificar que os trabalhadores não podem, portanto, a entidade empregadora não pode transferir o seu local de trabalho para outros locais, a não ser com o consentimento do próprio trabalhador e dentro de determinadas restrições de distância, inclusive. Portanto, nós não temos esse direito, não precisam sequer do nosso consentimento e, portanto, isto pode pôr em causa direitos, inclusive, pessoais, de assistência à família, pode inquinar o apoio que, enquanto pais e mães, progenitores, temos que dar aos nossos filhos e aos nossos ascendentes também, aos nossos papais, aos nossos familiares diretos. E apesar de o normativo até dizer que, enfim, deve-se ter em consideração a condição pessoal dos magistrados, a verdade é que depois invoca-se o interesse público, que, enfim, acaba por ser também um conceito um pouco indeterminado, e à luz do princípio do interesse público, obviamente que os interesses e as necessidades e os direitos dos magistrados
são, enfim, liminarmente cilindrados. Mas mais grave ainda do que estes direitos é, de facto, a porta aberta para transformar o princípio da inamovibilidade que está na Constituição em aquilo que, enfim, já alguém chamou princípios de gestão de recursos humanos. Porque não tínhamos ilusões. Esta norma surge num momento crítico da magistratura do Ministério Público, que, devido a responsabilidades diretas do poder político, que decidiu durante, já não me lembro se 2, 3 anos, não abrir cursos para o SES, e quando abriu com quadros, portanto, com quadros inferiores àqueles que são as verdadeiras necessidades. E, portanto, neste momento, nós debatemos com um problema não só de recursos materiais, que já foram aqui enunciados pelo Sr. Deputado, mas também de uma grave falta de quadros. E, ainda agora recentemente, à revelia daquilo que o próprio Conselho Superior do Ministério Público sugeriu à Sra. Ministra da Justiça, indicou como sendo quadro mínimos para o novo curso do SES, que devia ser 70. Aliás, houve um debate que, inclusive, eu tomei a iniciativa de comunicar aos grupos parlamentares, precisamente porque houve declarações de voto vencido, no sentido de que deviam ser aberto um curso com 90 vagas, mas o Conselho acabou por deliberar maioritariamente de que devia ser 70, mas o que nós verificamos é que depois a Sra. Ministra da Justiça acabou por decidir por 50 vagas. E, enfim, uma das declarações de voto vencido, de um dos meus colegas do Conselho, demonstra, enfim, por cálculos matemáticos, que de facto este quadro é completamente deficitário e, portanto, a situação de déficit humano vai manter-se nos próximos anos alargados. Apesar dos novos cursos e dos novos magistrados que a Sra. Secretária do Ministério da Justiça ontem disse que, portanto, disse, e que nós sabemos, obviamente, que vão, portanto, integrar os novos quadros do Ministério Público. Portanto, é uma norma que, obviamente, pretende a gestão de quadros humanos e nada mais. Mas mais grave ainda do que isso, isto é, depois destas questões todas que eu levantei, ainda mais grave é que isto é a porta aberta para a interferência do poder económico e do poder político. Porque pode funcionar, isto é, se tivermos uma hierarquia premiável, eu não estou a dizer que a temos, mas, enfim, lá está, somos todos humanos, não é? E se tivermos uma hierarquia premiável, este sistema de mobilidade vai permitir, na prática, uma interferência, porque, enfim, o magistrado que for incómodo na direção de um determinado inquérito pode ser transferido para outra comarca para não ter esse inquérito, ou então o magistrado conveniente para despachar aquele inquérito é-lhe reafetado o processo. Portanto, isto tem vários riscos, esta norma que foi introduzida na lei da Organização do Sistema Judiciário. Relativamente à questão do mandato, que é agora a questão da ordem do dia, é uma das questões da ordem do dia. Vamos lá ver, o magistrado supremo da nação, o magistrado máximo da nação, que é o Sr. Procurador, desculpem, o Sr. Presidente da República, tem também limitação de mandado. E ainda recentemente, enfim, na última década, enfim, se eu não estou em erro, esteve em discussão e, enfim, foram limitados os mandados a nível dos poderes autárquicos. Precisamente porque se chegou à conclusão que, para, digamos, cimentar os princípios da democracia, é necessário limitações de mandados. É algo que também se tem defendido para o novo Estatuto do Ministério Público, é também dentro dos quadros da hierarquia, diretores, do DIAP, do CIAP, de coordenadores, etc., coordenadores setoriais, coordenadores de comarca, etc., tem-se defendido também que deve haver limitações de mandato. E agora eu pergunto, isto é um princípio, parece-me a mim, que está a ganhar uma repercussão a nível da sociedade como uma exigência de um princípio democrático. Então, e não deve ser também este o princípio aplicado ao Procurador-Geral da República? Mas, aderindo precisamente àquilo também que, creio eu, disse o Dr. Albuquerque, a Constituição, a letra da Constituição,
parece um pouco hermética. E se fizermos uma interpretação à la lettre da Constituição, se calhar não temos grandes campos de manobra. Se formos ao espírito do legislador e formos ler as atas de discussão da alteração constitucional da Assembleia da República, também ficamos um pouco presos à noção de que parece que, ao ter-se retirado a parte final de uma das propostas de lei, não se pretendeu, de facto, ali limitar o mandato. Mas a Constituição, como todas as normas, têm que ser interpretadas, às vezes, à luz de outras, e nomeadamente de instrumentos comunitários. Há alguns vinculativos e outros de soft law, portanto, que consagram princípios gerais. E deve ser uma Constituição, como toda a norma também, e principalmente uma Constituição, deve evoluir com o tempo e, portanto, deve haver uma interpretação que deve refletir o sentimento da sociedade e o evoluir da sociedade. E, portanto, o que eu pergunto é se é possível, ao Sr. Professor Doutor, que, enfim, saberá mais de interpretação da Constituição do que eu, se não é possível e se não é exigível que, de facto, se faça uma interpretação da Constituição ao abrigo, digamos assim, destes instrumentos europeus que o Dr. Albuquerque referiu, a este, digamos, princípio que na sociedade se vem vivendo de limitações de mandatos e, digamos, ao abrigo do princípio da democracia em geral. Obrigada. Obrigado. Mais inscrições? Doutor. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento os membros do painel e o moderador, naturalmente. Eu penitencio-me, em parte, por não ter estado aqui na primeira parte, o que é sempre um bocado limitado, mas estive no outro painel e, enfim, estou a tentar, como diziam os publicitários, fazer... não é 2 em 1, é 1 em 2. Mas o que eu aqui queria colocar, e penso que vem dentro deste tema, o Ministério Público Português de Organização e Funcionamento, é o seguinte. Eu sou Procurador-Geral Adjunto e sou membro da direção do sindicato, dos magistrados do Ministério Público. Nós sindicato, recebemos no dia 31 a proposta, ou anteprojeto de lei, enfim, em princípio o último, para consulta do Estatuto do Ministério Público, da Sra. Ministra da Justiça, para consultas que se iniciaram nessa altura por 20 dias. Depois, naturalmente, será iniciado provavelmente o processo legislativo formal. O que é que se passa? O que se passa é que, como era de esperar, nós vemos um conjunto de restrições, como a colega acaba de referir, Alexandra Cícero, do Conselho Superior do Ministério Público, neste momento, nossa representante, um conjunto de restrições muito graves aos direitos normais, não só dos magistrados, como até, e bem referiu, e quem conhece o direito do trabalho sabe que é assim, mesmo o direito do trabalho atual, não é? Que já é um bocado diferente dos anos atrás, com muito menos direitos, para qualquer tipo de trabalhador, graves restrições aos direitos, inclusivamente dos magistrados. Isto acontece num pano de fundo que é uma falta muito grande de magistrados do Ministério Público. Felizmente, a magistratura judicial está longe de estar nesta carência, o que é bom. Não temos interesse nenhum em ver os nossos colegas também na mesma situação, nem isso é bom para o país. Seria bom para o país. De qualquer maneira, esta é a realidade. Ontem houve aqui uma intervenção de uma senhora psicóloga que fez um estudo, foi até a conferência inaugural, que nos veio referir um estudo, portanto, sobre o perfil dos magistrados do Ministério Público em vários aspectos, e veio-nos dizer que a idade média dos magistrados do Ministério Público neste momento era de 47 anos, o que já seria muito mau. Fui logo corrigido a senhora foi corrigida para mim com comentário, não publicamente, dizendo que afinal já vai em 50, o que é, 47 era muito mal, 50 é desastroso. Portanto, falta de magistrados, uma classe envelhecida, não, isto não é para rir.
Não digo que seja para chorar, mas é para meditar. E esta falta é uma questão que tem a ver com políticas que foram seguidas de há muitos anos, em que a Procuradoria-Geral, que é a entidade que pede ao SES o número de vagas, o número de magistrados que precisa, de candidatos, de vagas que precisa, teve sempre, durante muito tempo, uma política muito restritiva e, nos anos do governo anterior, a Sra. Ministra Teixeira da Cruz, 2 direções lá foram, ou até a mesma, mas sim, por 2 vezes, 2 anos lá foram, e apresentaram os números. Sra. Ministra, isto está realmente muito grave, é preciso fazer cursos, e a Sra. Ministra disse pura e simplesmente, deve ter lido os números, e disse só isso. Não há falta nenhuma de magistrados. Isto está, problema olimpicamente resolvido. Mas não é com voluntarismos ou omissões que as coisas se resolvem e, de facto, estamos na situação que estamos. E aqui vem a questão que os senhores estiveram naturalmente a tratar, que é a questão da conflitualidade que isto gera depois a nível do Estatuto. Porque se falta gente, naturalmente que depois há problemas graves na gestão desta realidade do número de quadros, do envelhecimento de quadros, do número de pessoas que estão doentes, que também é natural. O envelhecimento parece que não traz muito boa saúde. E, de um modo geral, não é só no Ministério Público, e, portanto, estamos confrontados com uma situação bastante... Nós e o país, porque nós não vemos isto numa questão corporativa. Vemos isto também, fundamentalmente, como uma magistratura de serviço ao país, e assim tem que ser. E, agora, para se executar realmente, como em tudo, uma prestação exigente de qualidade, e os tempos exigem isso, as questões jurídicas são cada vez mais complexas. Veja-se, só para dar um exemplo, as questões criminais. Precisamos realmente de gente capaz, gente em números suficientes, equipas onde se calhar anteriormente havia um magistrado, hoje ter-se-á que formar equipas, porque também do outro lado estão não sei quantas sociedades de advogados e por trás do advogado estão não sei quantos colaboradores ou, melhor dizendo, advogados escolhidos naturalmente para estudar este, aquele e outro aspecto. Vale isto por dizer que também, e eu não gosto sempre de não esquecer o pano de fundo, é que em Portugal e em toda a Europa, e não só, assistimos a uma vaga de uma deriva neoliberal que está, de facto, a minar as sociedades democráticas. E os resultados estão à vista. Os resultados, desde a Inglaterra, à Polónia, à Áustria, à República Checa, à Roménia, à Alemanha, estão à vista. Uma corrosão do sistema democrático, porque, de facto, não se tem conseguido ir corresponder àquilo que é necessário para que tenhamos sociedades estruturadas. E ideologias à parte, há uma coisa que eu tenho que dizer que tenho como certa. Qualquer sociedade que não promova algum equilíbrio na distribuição da riqueza, que não tenha uma sociedade em que a classe média não tem uma classe média forte, certamente que é uma sociedade que está desestruturada e está a caminho do abismo, progressivamente. Dizia-se no outro dia, ou escrevia-se numa informação, que em 2017, desmentida por ninguém, o 87% do produto interno bruto mundial se acumulou num 1% de pessoas. Isto já mostra o que é que esta deriva neoliberal está a fazer. Ora bem, isto tem a ver o quê? Tem a ver com tudo se interliga, e que realmente há, como foi preconizado há uns anos esta parte, e tem vindo a fazer a sua escola, também em Portugal,
uma certa ideia de que não é a justiça só. É os hospitais, é o ensino público, quer dizer, todos aqueles serviços públicos que são direitos dos cidadãos têm que ser feitos, encarados como uma empresa que produz motores ou que produz qualquer outra coisa. E são realidades obviamente diferentes. Atenção que ninguém está aqui a defender que os serviços públicos, ou que as magistraturas, enfim, todo este amplo setor que produz bens de natureza pública, digamos assim, de uma forma geral, que andem sem controle, sem responsabilidade, sem accountability. Mas, ficando por aqui, a ideia é efetivamente a de que há uma filosofia que não é em Portugal, é geral, errada, completamente errada, e que não vai produzir, nem no Ministério Público, nem em sítio nenhum, que é mais grave, bons resultados. E agora termino dizendo, quer dizer, o problema estatutário é um problema de, para além desta visão que é imposta pelo poder político, que é totalmente errada, esta tal deriva neoliberal, há também esta gravíssima e insuperável, neste momento, situação de uma carência de quadros. Eu vou já acabar. Uma carência de quadros terrível e que, do ponto de vista estatutário, cria gravíssimas tensões. E, para acabar, porque realmente me alonguei, vou só deixar esta pérola que deve ser divulgada, que é um artigo que está no capítulo da jubilação desta última proposta. Já tinha saído, mas agora regressou, e deixo isto porque, de facto, acho que tem muito interesse para que se conheça publicamente. A partir daqui, se esta lei for aprovada, o Conselho Superior do Ministério Público pode, sempre que o entender, por justificado, chamar um jubilado ao serviço que tem a possibilidade de aceitar, regressar ao serviço. Não é ele pedir, é outra coisa, mas ele ser chamado, é ser chamado. Se aceitar, encantado. Agora, o problema é que o que não quer, que acha que tem direito à sua jubilação já tardia, não é? E gozá-la, pode sempre ser chamado na mesma e a única coisa que lhe dão, grande direito democrático, é pedir, eu diria encarecidamente e respeitosamente, que lhe deem a escusa. Pedir, e depois lá darão ou não darão. De facto, eu acho que isto é a pedra de toque dos tempos em que estamos. Peço desculpa de ter-me alongado. Obrigado, doutor. Só há mais uma inscrição e depois... ali o doutor Luís Falgueiras, sim. E depois... Eu prometo não tomar muito tempo, até porque já está, de facto, a aproximar-se. Estamos a acelerar para o almoço. Exatamente, e todos com certeza já estão. E eu para o próximo comprimido quando está a gripe. Exatamente. Bom, mas então são só três observações muito rápidas. A primeira delas, e pegando naquilo que há bocado o Eduardo Damas referiu sobre o aspecto pessoal, a questão da lei da política criminal também teve um aspecto pessoal, digamos, no sentido mais lato da palavra, e tem a ver com a figura do Procurador-Geral do então, o Dr. Cunha Rodrigues. E para isso nada melhor que ler o seu, ainda hoje, excelente e indispensável livro, Em Nome do Povo, onde ele aborda esse assunto, enfim, com elegância e o nível que lhe é reconhecido, mas aborda precisamente esse aspecto, referindo que na altura, enfim, era já um pouco controversa, enfim, o prolongamento indefinido, e aqui já farei também um pequeno comentário sobre isso, um prolongamento, quiçá, excessivo da sua continuidade no cargo, e por conseguinte, enfim, havia que fazer alguma coisa dentro desse contexto. Mas nada melhor que uma leitura desse capítulo, desse excelente livro, para nos elucidar. Ainda sobre esta matéria, também queria deixar uma nota, que é uma recordação pessoal, mas acho que é pertinente invocá-la. No meu tempo em que presidia a direção do sindicato, e
muitos não se recordarão, mas foi entre os anos de 2003 e 2005, estava no auge, digamos assim, se é que é legítimo essa palavra, o processo Casa Pia, e em determinada altura fui abordado por uma pessoa pela qual eu tenho muita consideração, mas ligada aos círculos mais altos do poder, que me sondou, a palavra é essa, sondou sobre a possibilidade de saída, melhor, de exoneração do Dr. Souto Moura, então Procurador-Geral. E pronto, eu dei uma opinião, enfim, como era de prever, contrária a isso, e dizer que, enfim, que do meu ponto de vista e da direção éramos absolutamente contra isso. Mas isto tem a ver com aquilo que já tem sido aqui ventilado e que agora não prolongarei. E finalmente, só para terminar, a questão que o Sr. Professor Luís Fábrica abordou sobre o aspecto da inamovibilidade, que convém também recordar, e passa, digamos, à chega, a redação do preceito constitucional no que toca ao Ministério Público é exatamente, ou é literalmente idêntica à que se aplica aos juízes. A redação foi, ipsis verbis, a mesma, como o Sr. Professor há bocado referiu. Mas queria apenas recordar que o Tribunal Constitucional, enfim, salvo devido respeito, num infeliz acórdão em 2011, apreciou duas petições, aliás, subscritas por deputados da Assembleia da República, onde vinham precisamente questionar este aspecto da inamovibilidade. E o Tribunal Constitucional, numa decisão, enfim, que volto a referir com todo o respeito que é devido, mas que me parece ainda hoje profundamente errada, entendeu que não havia problema nenhum precisamente com esta questão e com esta possibilidade de transferência quase, enfim, forçada de magistrados. Era só, muito obrigado, peço desculpa por Obrigado, Dr. Luís Felgueiras. De facto, o elemento humano é um elemento determinante nesta questão. Avivam meio a memória de alguns destes episódios. E eu acho, aliás, que nesta discussão da renovação ou não do mandato, há um elemento humano, histórico, etc., que tem sido muito discutido publicamente, que, na minha opinião, não faz qualquer espécie de sentido, que é a lógica de comparar este mandato atual, por exemplo, com os 16 anos do Dr. Cunha Rodrigues. É um tempo histórico completamente diferente. O estado de desenvolvimento da magistratura, de crescimento e o estado organizativo do Ministério Público era completamente diferente. Não havia o estado a organização judiciária no que diz respeito ao Ministério Público era completamente diferente. Não havia sequer, em determinada altura, DIAPs, não havia o TCIAP, não havia... portanto, não é comparável e tem sido um bocadinho esse ponto de partida para a desvalorização da discussão à volta desta questão deste mandato. Depois, de facto, lembrou bem o outro elemento humano que se passou do Dr. Souto Moura. De facto, isso foi mais o que se passou, enfim, é muito mais do que uma abordagem, no seu caso concreto. Houve, de facto, uma lógica absolutamente conspirativa para afastar. Podemos até falar das pessoas que estavam designadas para a substituição e em relação às quais houve um entendimento, a luta que houve para uma das pessoas não avançar, porque o Sr. Presidente da República não queria que fosse aquela, enfim, queria que fosse outra. Enfim, isso ficará para a história. Depois o elemento humano também voltou no processo e eu, para mim, pessoalmente, enquanto jornalista, acho isso muito importante, que é aclarar um dia tudo o que aconteceu no processo de designação do Dr. Pinto Monteiro. O pano de fundo era o acordo, o Pacto da Justiça, mais um pacto, entre o PS e o PSD. Houve um entendimento para um conjunto de nomes em relação a uma lista no quadro dessas negociações, que foi apresentado ao Sr. Presidente da República, e, segundo julgo saber, a pessoa em relação à qual havia um entendimento relativamente sólido acabou no minuto 91 por ser substituída por outra pessoa, porque houve um outro tipo de entendimento político de bastidores que se sobrepôs em relação a esse outro que tinha uma lógica, apesar de tudo, institucional, e o que prevaleceu foi uma negociação de bastidores. Enfim, isto é o elemento humano, independentemente da lógica interpretativa da lei, que é uma discussão muito importante, mas aqui o elemento humano eu acho que não deve ser afastado desta discussão, porque é no elemento humano que se encontram algumas causas da tentativa de perverter
a solidez e o poder do exercício da função através de um Procurador-Geral da República, na minha opinião, porque eu conheço do sistema. Mas a minha opinião não conta para nada e, por isso, devolvo a palavra rapidamente ao Dr. António Filipe e ao Dr. Luís Fábrica, mas começando do Dr. António Filipe, para responder a algumas das questões que aqui se colocaram. Eu creio que este problema que já aqui referido da possibilidade de afetação, ou de afetação de magistrados, tem uma pegada legislativa um pouco estranha, porque quando se discutiu a lei da organização judiciária, na iniciativa legislativa inicial, esta possibilidade estava aberta para os juízes e não para o Ministério Público. E na altura houve, aliás, quando me recordo, uma contestação da Associação Sindical de Juízes Portuguesa a essa norma, e o Governo e a maioria parlamentar aceitou, a maioria parlamentar não, ou seja, o partido do governo, PS, aceitou deixar de cair essa norma. Ela eventualmente até poderia não passar, não é? Não me lembro exatamente qual era a posição do PSD, mas em todo o caso o Partido Socialista aceitou retirar essa norma e não constava nada semelhante relativamente ao Ministério Público, e também no minuto 91 que aparece uma proposta de inclusão, não para os juízes, mas para o Ministério Público. E que, enfim, o meu grupo parlamentar votou contra essa disposição, mantém essa posição, de que essa norma não devia ter sido aprovada enfim, e agora é que vamos discutir o estatuto, provavelmente esta questão terá de ser analisada, terá de ser objeto de apreciação enfim, e manteremos essa posição, ou no mínimo que essa possibilidade seja muito, muito circunscrita. Portanto, ela como está hoje, do nosso ponto de vista, não é aceitável. Agora, eu não posso ir embora daqui sem falar do problema que tem andado por aqui a pairar, que é o problema do mandato, não é? Enfim, se não diria bem cá e passou pelos intervalos da chuva, toda a gente falou sobre isso ou não. Ora bem, eu creio aqui que é incontornável que esta é uma decisão política que o Governo e o Presidente da República vão ter de compartilhar. Porque creio que aqui não há argumento constitucional que valha, ou seja, de facto, quer dizer, o princípio da limitação de mandato, ou seja, as restrições ao princípio fundamental republicano e constitucionalmente consagrado de acesso aos cargos públicos, só é afastável por expressa disposição constitucional, que é o caso do Presidente da República, que não se pode candidatar, não pode fazer mais de 2 mandatos consecutivos, e quando foi para permitir que a lei previsse a limitação de mandatos dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta, houve uma revisão constitucional, porque se entendeu que sem essa revisão constitucional não era possível fazer essa limitação de mandatos. Aliás, quando a Constituição impõe um mandato único, falo expressamente, como faz no caso dos juízes do Tribunal Constitucional, em que se diz que é um mandato de 9 anos não renovável. Ponto final, aqui não há dúvida. O que aconteceu em relação ao Procurador-Geral da República é que havia, de facto, uma espécie de presunção de eternidade do Dr. Cunha Rodrigues no cargo. E, portanto, era preciso contrariar essa presunção de eternidade, estabelecendo um limite temporal. E é estabelecido nesses termos, que o Sr. Luís Fábrica há pouco referia, que é 6 anos sem prejuízo de... O que é o sem prejuízo de? É a competência do Presidente da República de nomear e exonerar, e depois está na mesma linha, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República sob proposta do Governo. O que significa que se antes dos 6 anos houver, de facto, uma perda de confiança, uma dupla perda de confiança, ele pode ser exonerado, um pouco à semelhança do que acontece com os chefes militares, não é? Que também tem um tipo de designação próximo. E o que é que acontece passados os 6 anos? O Governo e o Presidente da República não nomearem outro Procurador-Geral da República, o cargo não cai propriamente no chão. Não é? Ora bem, daqui resulta o seguinte, e para além de que na mesma linha está o Presidente do Tribunal de Contas, que já foi reconduzido. Já há um precedente de recondução do Presidente do Tribunal de Contas. Portanto, eu acho que, em termos constitucionais, a questão não se coloca, de facto, creio que é pacífico, do meu ponto de vista, que o cargo é renovável, mas há uma decisão política, ou seja, há um entendimento que já foi expresso, creio que pela Ministra da Justiça, de que, em seu entender, não deve haver renovação de mandato. Bom, depois o Governo terá que se entender com o Sr. Presidente da República sobre isso. Mas creio que essa decisão é uma decisão estritamente
do foro político, e creio que aqui não há argumento constitucional que nos valha. Obrigado, Sr. Luís Fábio. Eu sou o último obstáculo do almoço. Então, um obstáculo pequeno. Muito rapidamente, em relação, de facto, à diferença entre, em matéria de reafetação, entre o regime dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Tem toda a razão. Esqueci-me, quando estava a falar, tenho aqui os meus apontamentos um bocado confusos, devia ter dito exatamente aquilo que o Sr. disse. É que, na verdade, as normas ou a letra dos preceitos para os juízes e para os magistrados do Ministério Público é muito semelhante. E, portanto, também há o problema dos conceitos indeterminados, as cláusulas gerais e de eventual perplexidade, portanto, o problema da reserva de lei. Mas é que depois há uma enorme diferença que é, de facto, o problema do consentimento que os juízes têm de dar e a audição a que são sujeitos os magistrados, o que altera completamente as coisas. Eu diria que em relação ao regime dos juízes, de facto, grande parte das minhas perplexidades desaparecem. Agora, quando na verdade é imperativo e há apenas uma audição dos magistrados do Ministério Público, a coisa muda completamente de figura. E, portanto, realmente tem toda a razão, eu devia ter referido isso, esquecimento meu, muda de facto completamente, ou seja, embora as normas sejam semelhantes, eu devia ter referido isso, esse elemento do consentimento altera tudo. Em relação ao problema do mandato, eu não estou a dizer que, eu estou completamente de acordo, a Constituição, bem ou mal, não nos dá grande margem de manobra, o mandato não tem de ser único. Agora, deveria passar a ser único. Imaginemos, eu recordo que, como também referiu o Dr. António Filipe, tem de haver um acordo entre o Presidente da República e o Governo para a nomeação e para a exoneração do Procurador-Geral da República. Imaginemos que nós temos agora um sistema em que um órgão qualquer do nosso sistema constitucional, os seus membros têm um mandato único. Imaginemos agora que a nomeação para esses membros do mandato único cabe à Assembleia da República. Imaginemos que para nomear os membros desse órgão com mandato único se faz um conjunto de negociações que sabe Deus. Ficaríamos melhor ou ficaríamos pior? Imaginemos. Eu, pessoalmente, acho que não ficávamos melhor. Portanto, todo o modelo funciona com base num sistema de pesos e contrapesos. E o sistema tal qual existe, eu apenas diria o seguinte, vamos tentar mais um bocadinho, vamos ver como é que isto funciona. Depois chegamos à conclusão que realmente este sistema em relação ao Procurador-Geral da República merece assentos, muito bem, vamos fazê-los. Agora, não há sistemas perfeitos. Podemos ter um sistema único que funcione mal. Podemos ter um sistema de mandato único que funcione mal. Tudo depende depois de saber como é que se resolvem as coisas naquele tal órgão imaginário que eu falei. Só para terminar. Em relação a uma coisa que o Sr. Procurador-Geral Adjunto disse e que eu tenho, salvo respeito, do contrariar, o Sr. Doutor disse que em relação à magistratura judicial os problemas são muito menores. Eu, como membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, fiquei quase com os cabelos em pé. Em relação à jurisdição administrativa e tributária, não é seguramente assim. Exato. E, de facto, deixe-me dizer o seguinte, para mim choca-me profundamente que se venha dizer para a comunicação social qualquer coisa como este tipo. A jurisdição administrativa e tributária se calhar devia terminar como jurisdição autónoma porque aquilo funciona muito mal. Eu diria, claro que funciona muito mal, pois pudera, é a história do burro e do cigano. Quando os meios são escassíssimos, é evidente que há deficiências de funcionamento, gritantes. Agora, o meu problema, eu nunca fui muito propenso a teorias da conspiração, mas eu realmente pergunto-me a mim próprio se esta dieta forçada a que se reduz a jurisdição administrativa e fiscal não visa realmente proporcionar argumentos para um elefante que está no meio da mesa, que é realmente a unificação das jurisdições. Em relação ao elefante que está no meio da mesa, eu passo a vida a dizer o seguinte, eu por mim tenho a minha opinião, mas acho que fundamentalmente que esta questão da unificação das jurisdições deve ser discutida publicamente. E, portanto, já ofereci 40 vezes à Universidade Católica para se promover um debate em que toda a gente aparece a dar a sua opinião, mas, por amor de Deus, deem opinião, não é nos bastidores. Aquilo que eu tenho assistido nos últimos anos é que, na verdade, todas as jogadas nesta matéria são jogadas bastidores e ninguém aparece a dizer publicamente vamos, na verdade, fazer uma reforma neste sentido. A reforma tem de ser discutida, deve ser discutida. Quando a quiserem discutir, eu ofereço toda a minha modesta capacidade organizatória, certamente a Universidade Católica está sempre disponível. Agora, vamos discutir isto
seriamente, olhos nos olhos. Vamos unificar a jurisdição ou não vamos unificar as jurisdições? É que há outros modelos para além do modelo espanhol. Há mais mundo desta via. Agora, realmente, o que se tem visto nos últimos tempos, e com isto termino, é que, na verdade, se tem vindo a asfixiar cada vez mais o jumento do cigano e depois, de vez em dizer, olha, coitado, não anda, vamos ter de arranjar outro. E por isso, daí o meu desconforto. É capaz de ser verdade na magistratura judicial, na do Ministério Público, que a situação desculpe, na magistratura dos tribunais administrativos e fiscais, a situação é gravíssima e não tem havido melhoria. Obrigado, professor. Houve aqui uma confusão, se calhar eu terei dado lá. Eu, quando me referi, congratulando, que apesar de tudo, falava eu da carência muito grande de quadros, se bem estão lembrados, que se verifica no Ministério Público, e que apesar de tudo, e felizmente para os nossos colegas juízes e para o país, que eles não tinham neste momento essa situação, coisa que muito nos satisfaz. Eu estava a falar, talvez me tenha esquecido, de que realmente também temos a magistratura judicial e até no Ministério Público, nos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, eu realmente estava-me a referir àquilo que se costuma chamar os tribunais comuns. Portanto, de facto, não fiz esse alargamento à problemática dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, fica feita essa retificação. Referia-me só a outra parte. Essa é, de facto, uma história pouco edificante da estrutura política, sobretudo portuguesa, porque essa dieta é forçada e crónica. Não é nem de hoje nem de ontem, leva demasiados anos para que não seja. E como é uma área em que, do ponto de vista, digamos, do jornalismo e da lógica mediática, é muito difícil de abordar, é uma área que passa quase sem que se consiga sequer construir uma percepção pública, crítica ou não, sobre o estado dos tribunais administrativos e fiscais. Enfim, com as consequências que tudo isso tem para uma percepção pública negativa da ideia geral de justiça perante o cidadão. Portanto, já agora, em relação ao mandato do Dr. Cunha Rodrigues, há uma coisa que eu gostaria também de dizer, que é bom que se diga e que se perceba que o ónus, digamos assim, do mandato de 16 anos, não é um ónus que possa ser imputável nem ao próprio, nem à estrutura do Ministério Público, nem à estrutura judiciária. É bom que se perceba que esse mandato de 16 anos, para além das razões históricas que teve, foi um mandato que o poder político sempre quis, sempre reiterou e sempre nunca questionou, porque se há coisa que sempre aconteceu foi, nas circunstâncias de mudança de governo, o lugar esteve sempre à disposição. Agora, foi colocado à disposição, segundo julgo saber. Agora, é evidente que houve outro tipo de fatores que continuam a fazer parte da genética da política portuguesa, do meu ponto de vista, que é a lógica dos casos e do medo que o poder político, ou pelo menos eu não quero abranger o PCP nem o Bloco de Esquerda neste medo histórico, porque é sobretudo um medo do centrão político, historicamente nos últimos 40 anos, sobretudo, que foi, se nos lembrarmos bem, é preciso ter alguma memória nesta matéria, o Dr. Cunha Rodrigues primeiro serviu o país e o Ministério Público na questão do terrorismo, por causa do F-25. Depois, a seguir, quando veio o Fundo Social Europeu, já uns anos depois, enfim, não era muito correto equacionar um cenário do fim do mandato, porque o país tinha um problema em que os governos se situavam mais ou menos como o tolo a meio da ponta, ou seja, por um lado, os casos começavam em função do princípio da legalidade, não é? O conhecimento público determinava a abertura de inquéritos, os inquéritos existiam, mas havia uma razão política patriótica que implicava, digamos, que não fossem feitas realmente investigações naqueles processos, porque Portugal teria que devolver uma parte do dinheiro a Bruxelas e, portanto, inventou-se, digamos, aquela célebre solução jurídica que levou 20 anos a resolver, salvo erro, que é onde é que se consuma o momento da fraude, é no momento da aprovação da candidatura ou no momento do pagamento. Bom, enfim, os tribunais andaram 20 anos atafolhados com esta questão. Depois, a seguir, houve toda aquela dinâmica imparável de casos que desafiavam abertamente a forma como o país tinha sido governado. Foi a história das faturas falsas, foi a história das derrapagens das obras públicas, onde o Poder Judicial acabou por levar com uma carga
por tabela que não lhe criou propriamente a melhor das situações. E, portanto, essa história dos 16 anos, hoje em dia é discutida como se fosse um ónus próprio, quase do próprio e do Poder Judicial, quando a questão é eminentemente política. E só ao fim dos 16 anos, quando para o próprio penso que manifestamente era impossível continuar, é que houve bases objetivas para discutir uma solução de saída. Eu, quando falo do elemento humano nesta discussão do mandato, lembro-me muito disso, porque acho que essa questão, do ponto de vista, digamos, do debate público, tem sido colocada de uma forma inquinada, pretendendo obter uma lógica de comparação entre esse mandato e agora a situação presente, como se houvesse um subtexto, uma narrativa que dissesse, bom, lá estão estes tipos e tal, a querer criar situações de exceção face ao poder político. Não vos maço mais, o almoço está à nossa espera, foi uma manhã muito agradável, independentemente do meu estado gripal, que espero que não tenha contaminado a sala. Muito obrigado a todos, foi um prazer, obrigado.